Meus amigos, que corrida a IndyCar Series nos traz em Phoenix. Até difícil recuperar o fôlego, tantas disputas. Eu não esperava, sério mesmo, não esperava uma corrida tão movimentada, tão próxima. E no final, assim, não um caos, imprevisível dizer o que ia acontecer. Parecia uma vitória certa do Rasmussen, mas é uma corrida que tem tanta disputa roda a roda, os toques acabam sendo inevitáveis. E onde parecia que ele tinha tido sorte, né, no contato ali com o Will Power que valia a vitória, ele acabou tendo azar, né? Tipo, porque nitidamente teve um problema no carro, ele até sustentou a liderança depois da pancada por um tempo, mas caiu para a 15ª posição, né? Não, da 14ª, né? Mas ainda assim, uma tragédia para o Rasmussen que fazia uma corrida incrível, tinha feito mais de, acho que 60 ultrapassagens, uma loucura dessas, né? Mas no final, a vitória de Joseph Newgarden, né? Tipo, a corrida teve protagonistas, o Malucas no início, depois o Rasmussen, depois o Dixon, o momento Kikuchi, aí depois veio o Will Power, sabe-se lá de onde, e assim, o Will Power partia, mesmo se fosse o segundo lugar, era uma das corridas mais brilhantes que eu tinha visto dele em muito tempo, né, até obviamente o acidente, porque eles são de último para primeiro em certo momento, e lutou contra o Rasmussen, não dá para dizer que ele não tentou. Inclusive, acho que ele usou muito bem a experiência dele ali, tipo assim, de tardar a tangência, cortar o ar da frente do Rasmussen para tirar a velocidade dele, né? Tipo assim, ele tentou, o ritmo dele era muito bom, né? A gente viu que o carro que ele bateu na classificação tinha potencial de classificar lá na frente, mas ali acabou que o Rasmussen estava com um carro melhor, tentou ultrapassagem por fora e os dois acabaram se tocando. Não sei se foi uma falta de comunicação do Power e do Spotter que não percebeu o Rasmussen ali, mas foi um lugar bem previsível, né? Normalmente na saída de curva do jeito que o Rasmussen fez, não é normal acontecer esse tipo de manobra, mas era o quanto o carro dele tava bom, né? Tipo, uma coisa que só o Rasmussen tava conseguindo fazer. Mas olhando para a corrida assim, né? Tipo, Palou saindo logo de cara, né? Alex Palou, primeira bandeira amarela foi o Hauger, que deu uma salvada incrível, até ficou de ré e depois voltou normalmente, né? Mas tanto ele e o Mick Schumacher sofrendo muito na primeira corrida oval. O Mick classificou em quarto, uma boa classificação do filho do heptacampeão mundial da Fórmula 1, mas a corrida em oval é muito difícil, né? Tipo, e ele não tem essa experiência. Uma coisa é classificar, outra coisa é correr, tanque cheio, pneu gasto, carro lado a lado, né? Isso é uma coisa que ele ainda não administra tão bem, né? Embora eu acho que ele pode evoluir e essa classificação mostra potencial, né? Foi uma boa classificação do Mick, né? Mas a verdade é que, assim, tipo, Palou fora, logo de cara ali no acidente contra o Rinus Viking. E pra mim, assim, por mais que você possa culpar o Viking, eu vou falar uma coisa, né? Eu acho que, assim, tudo bem se ele não viu o Viking, mas ele não precisa ser tão agressivo na volta 4, né? O Neil Garden, ele é o que ganha a corrida no final, ele é um exemplo disso, né? Tipo, a gente tem o Neil Garden ali, tipo, aceitando as ultrapassagens do início e aproveitando a oportunidade depois, igual o Dixon, né? E assim, é uma corrida que teve estratégias, amarelas mudaram tudo, a amarela do Foster, o Dixon teve um momento que ele estava brigando com o Rasmussen também. A única certeza da corrida era o Rasmussen andando rápido, né? O Malucas não teve ritmo, né? Ele começou liderando, mas depois pouco fez na corrida. O Kirkwood cresceu no final, né? E assim, né, a Andretti mostrou desempenho forte no final da prova e o Will Power virou um concorrente à vitória e discretamente o Will Power fazer uma corrida brilhante, né? Saiu nas primeiras voltas de 24º para 13º, detalhe até pro Palou, né? Ele pulou de 10º para 4 em 3 voltas. Eu já falei agora, já vem, vai ganhar, né? Tipo, não ganhou, abandonou em menos de 20 voltas, né? Por isso que é o legal da Índia, é imprevisível, né? Mesmo que os pilotos sejam muito bons. Teve um gostinho de nostalgia, eu vou falar a verdade. Me deixa feliz quando eu vejo o Will Power e o Dixon brigando lá na frente. Eu acho assim, são dois dos caras que eu mais admiro assim no automobilismo. O Dixon, gênio, economia de combustível. É para mim muito subestimado em disputa roda a roda. Acho ele muito bom, defendendo posição. É um piloto extremamente competente. Agora, né, é gênio, né? Melhor dizendo, né? Tipo, é melhor um gênio do esporte, ele é rápido também. Não é um cara de tipo, velocidade pura igual o Power, é um contraste, né? Mas é aquele negócio, na Indy, velocidade pura é muito importante, mas saber lidar com nuances de corrida, economia de combustível, né? Momento certo para ultrapassar, não correr riscos desnecessários, vale muito. O Dixon teve isso mais que o Power, o Nato ganhou mais corridas, embora tenha quase ele mais de 40 poles a menos que o Will Power, mas você vê que o Power é um cara rápido, né? Tipo, sair lá de trás numa pista que não é tão fácil de ultrapassar, embora hoje foi bem possível fazer manobras, ultrapassagens, o carro conseguia fazer linha de dentro e linha de fora, foi muito bacana. E a questão é, o Power é um cara muito rápido, né? A maneira que ele se defendeu do Rasmussen tem que ser muito bom piloto. Fez uma estreia muito ruim em São Petersburgo, né? Tipo, essa corrida bateu na classificação, mas
eu dou um crédito pela corrida. Por mais que o 16º seja o lugar dele no final da corrida, né? Eu parabenizo porque ele lutou, fez belas manobras e por pouco ali não estava na briga para vencer no final. Acabou que ele deu azar na batida, né? Porque o pneu dele furou e aí ele perdeu uma volta, né? Se ele não tivesse perdido uma volta, talvez ele pudesse ali escalar o pelotão como o Newgarden fez, mas perdeu a volta, né? E aí acabou que as chances dele de conseguir a pontuação já foram embora. Eu acho que ali eu sou advogado do caos nesses momentos, né? Eu colocaria lá a regra, vai lá, dá o Lucky Dog, né, que eu chamo, né? Os carros ganham uma volta de volta. Por que não? Eu quero caos, eu quero ver mais ultrapassagens, mais brigas. Eu acho assim, visto como o carro dele estava bom, com pneus novos, ele ia escalar o pelotão, ia ser divertido, né? Então, assim, ganha o Newgarden, vira líder do campeonato, Kvyat em segundo, em terceiro lugar, se não me engano, ficou o Malucas, né? Eu fiquei decepcionado mesmo com o Howard, né? Porque colocou pneu novo, parecia estar competitivo, mas no final não teve muita ação, não teve muita iniciativa. Quem teve iniciativa foi o Newgarden, né? Depois de um 2025 horripilante, horrendo, horrível, eu não tenho palavras, assim, difícil de descrever o quão ruim foi o ano do Newgarden. Teve muito azar, o Gateway, pelo amor de Deus, né, aquele acidente foi muito azar, definiu muito o ano do Newgarden, mas é um pilotaço, né? Eu acho que as pessoas esquecem às vezes o quão bom piloto é o Joseph Newgarden, e essa corrida é uma demonstração disso, né? Impressionante a corrida que o Newgarden fez, cresceu na hora decisiva, belíssimas ultrapassagens no final, arriscou a estratégia alternativa, colocou pneus novos e se deu bem, porque no final não foi o único que fez isso. Pato O'Ward fez, vários pilotos, o Rossi também fez, mas o único que conseguiu escalar o pelotão e passar aqueles que estavam com pneus usados foi o Joseph Newgarden. É uma vitória brilhante para o piloto da equipe Penske, que, se não me engano, vira líder do campeonato, né? Com a batida do Alex Palou, que no final sai com uma pontuação muito pequena, né? Já que o 25º faz quantos pontos no final? 5, né? Ele faz 50, né? E já tinha chegado no top 10 na última corrida, discreto, ele consegue assumir a liderança do campeonato. Mas, porém, entretanto dito isso, ele vai ter que andar bem nos mistos. E o Newgarden não está fazendo isso. Inclusive, há de se dizer, foi disparado o pior em misto ano passado da Penske. Ele estava apanhando do McLaughlin e, obviamente, apanhando do Will Power. Em velocidade pura em misto, o Newgarden foi decepcionante em misto. Ele precisa aparecer mais ali, porque já mostrou que sabe andar em misto. O Newgarden não é um piloto ruim de misto, mas a verdade é, né? Tipo, ele e o Oval, não tem o que falar, brilhante. É um piloto fantástico, oval, ganha muita corrida nessa situação, ganha mais uma hoje, mas o misto é onde ele precisa mostrar mais, né? E ele não tá conseguindo fazer isso com tanta frequência, e é aí que a gente tem que falar do Palou, né? O Palou é bom em todo lugar, né? O Palou tá pontuando bem em todo lugar. Não foi o caso de hoje, mas assim, não dá pra ficar contando que o Palou vai abandonar o tempo todo, né? Hoje é o dia de azar do tetracampeão, mas lá em Lexington, semana que vem, acho que a corrida vai ser lá, Arlington, na verdade, né? Arlington. Em Arlington, no Texas, lá a situação vai ser diferente, né? Lá o Palou já pode esperar, como eu digo, coisa ruim vai estar lá brigando lá na frente, porque a verdade né? Tipo, ter um fim de semana ruim pode acontecer, mas dois em sequência é muito difícil, porque o Palou é um cara muito inteligente, né? Ele não é só rápido, ele evita problemas, evita confusões, raramente se envolve. Hoje foi um dia do raramente, mas eu acho que é difícil acontecer 2 vezes seguidas. Se acontecer, pode ser melhor para o campeonato, porque no final ele ainda é o grande favorito, porque, como eu disse, né? É o único que sustenta desempenhos em alto nível, que o Lundgaard foi super bem semana passada, desaparece em ovais. O McLaughlin até consegue equilíbrio, mas nunca tá ganhando, né? Impressionante isso. O McLaughlin é o cara que tá no quase protagonismo sempre, né? Parece que tá sempre lá por perto, mas não consegue, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.